Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 10 de maio do ano 2001. Espiritualmente, vocês têm tudo. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, ao terminar o que fez, criou o primeiro homem e a primeira mulher. Depois, lhes deu de presente o paraíso e que viessem apenas cuidar dele. Mas com a falta de obediência, tornaram-se mortais, porque antes eram eternos. O que logo irá acontecer será o mesmo para todos aqueles que vêm me obedecendo. Dali em diante, ninguém terá mais inveja, porque todos serão tratados iguais. Veja, meu filho, alguém não gosta do que venho te dando. Se eu estou fazendo o que eu quero, é porque soubeste esperar. Nada do que tens foi roubado. O pior são alguns que, se pudessem, até tirariam de ti. E tu, sem saberes, não condenas quem quer que seja. Deus é justo, o único, e este mesmo Deus não permite alguém falar mal de um varão só por ter alguma coisa. No começo, tudo o que estava sobre a terra, Deus deu de presente a Adão e Eva. Eles tinham em suas mãos uma riqueza enorme, mas com a desobediência perderam quase tudo. É o que irá acontecer com quem pensa só no que tem. Se não me obedecer, vai perder tudo o que possui e ainda a sua vida. Os próprios governantes recolhem do operário uma taxa que dará o direito, depois dos 60 anos, de terem uma aposentadoria. Mas tu, meu filho, não tens esse direito. Então sou eu que venho te pagando. Só que há uma diferença. Dou-te o que precisas, que é a saúde para ti e tua família, visto que sofreram tanto por amor a mim e ainda muita injustiça. Se os governos pagam aposentadorias aos aposentados, que na maioria das vezes não dá nem para comprar os remédios, eu pago tudo: saúde, paz, amor, alegria e a vida, que tão logo será eterna e que jamais morrerá. Dos que confiam em mim, nenhum sairá de mãos vazias. Todos irão receber, não uma aposentadoria, mas é sem comparação com o que já possui. Aí então, meus filhos, ninguém irá ter inveja um do outro. Considerem-se vencedores diante de mim, se me honrarem até o fim. Minha promessa será como aconteceu com Jó. O diabo lhe tirou tudo o que tinha, porque ele era um grande fazendeiro. Mas, acima de tudo, eu estava em sua mente como o maior tesouro. Quando o diabo quis matá-lo, não o deixei, e lhe dei novamente outra esposa e filhas lindas, e tripliquei seus bens, porque não desistiu de mim até no último momento. Filho, quantas vezes o diabo quis te matar, mas não pôde, porque estavas sobre minha proteção, para vires a ser o que hoje és diante de mim. A tua persistência e coragem foi o ponto principal, e sem me pedir um salário, trabalhas junto com tua família só para mim. Materialmente pouco tens, mas espiritualmente vocês têm tudo, que sou eu, Jesus. Como eu falei na segunda-feira, né? Nessa mensagem, então Jesus diz: materialmente vocês pouco têm, mas espiritualmente têm tudo. Então na segunda-feira eu falei, né, que pode o mundo inteiro tentar nos calar, pode o mundo inteiro ir contra, mas Deus está em nosso coração. No nosso coração ninguém manda, né? O nosso sentimento ninguém vai poder apagar. E essa fidelidade, essa sinceridade, a pessoa que tem, não existe nada no mundo que tire. É engraçado que a gente às vezes fica sabendo das histórias, né? Dos que já passaram aqui pela obra, dos que ainda estão na obra, né?
das histórias dos santos, das histórias de tantas famílias que a gente ouve falar, dos nossos antepassados, que as pessoas não resistiram, né? As pessoas frequentaram até certa época, então depois não aguentaram a pressão. Pode ser, né, que seja diferente, mas na minha mente, essas pessoas nunca foram verdadeiras. Foram sempre mentirosas para si mesmo, né? Querendo enganar a quem? Porque não existe isso. Na minha ideia, na minha concepção, isso não existe. A pessoa dizer que é fiel, e depois de um momento deixa de ser fiel. Como? Então nunca foi fiel. Foi sempre mentiroso, sempre mentirosa, né? Isso não tem cabimento, não faz sentido. A pessoa dizer, imagine vocês aqui na obra, que é um enviado de Deus, né? A gente já fica sentido quando a pessoa trai a quem Deus enviou. Agora imagina trair Deus, como é o caso de Judas, né? Vendeu por 30 moedas de prata. Se compararmos a uma leitura do evangelho anterior, ou 2 dias antes aí, que fala da Madalena, né? Que o perfume lá valia 300 moedas de prata, a comparação, 30 para 300, então olha o valor que deram a Jesus, né? Assim são essas pessoas que hoje estão caminhando, achando, né, que estão caminhando correto. Nasceram dentro de uma religião, muda de religião, depois que cresce não ouve mais os pais, se acham donos de si, né? Querem mandar nos pais. Querem dizer que então, porque teve um pouquinho de estudo, o pai, toda a sabedoria que teve na sua vivência, então fica tudo por água abaixo. São pessoas soberbas, né? Pessoas ignorantes, na verdade. Estudaram, como o profeta falava, estudaram para burro. Perdão da palavra, mas é isso mesmo. Como pode querer, então, se levantar um filho contra um pai e dizer que o pai estava errado? Como pode frequentar mais da metade da sua vida num caminho e depois dizer que esse caminho todo está errado? Como pode pedir bênção o tempo todo, beijar a mão o tempo todo e depois dizer que é um traidor, que é falso, que tudo isso é mentira? Como pode? Então a mentira está na pessoa. Como Jesus diz aqui, ó, eu vou salvar, mas se for fiel até o fim, como Jó. Tem pessoas que passam por pequenos apertos, então já muda na hora. Qualquer oferta que vier do outro lado, aceita. São falsos, né? São mentirosos. Não tem resistência nenhuma. Aí diz, mas como que o profeta, que o seu Bento, né? Falava-se tanto nisso. Mas como que o seu Bento lá diz que reza, a gente vai lá não vê ele rezando. Não vê ele de joelho, não vê a família rezando. Não tem persistência. O profeta ficou, depois que foi chamado, 45 anos evangelizando. E vocês, muitas vezes, né? Vocês que eu estou falando é no geral, tá, gente? Depois eu já começo também a receber ligação que, mas está falando de quem? Quem é, sabe. Né? Se você não tem nada, então não precisa ficar ofendido. Se você não está agindo dessa forma. Mas a gente fica sabendo de pessoas que estão aqui na obra, que estiveram aqui na obra. Hoje sai da obra criticando um trabalho desse, lutando contra, e tem pessoas que dão ouvido. Nós estamos falando para vocês, não deem ouvido. Permaneçam fiéis a Deus. Não é permanência fiel ao profeta só, não. É a Deus. Tem que ser fiel. Porque o profeta foi um instrumento na mão de Deus. Como passou tanto, né, os nossos antepassados. Quantos profetas passaram? Quantos anjos passaram? Não estão mais aqui. Quantos santos, né? Não estão mais aqui no nosso meio. O profeta hoje também não está em corpo físico, mas fez o trabalho dele. Espiritualmente ele tem que estar no nosso coração. Foi um pregador da palavra de Deus, né? Ele mostrou com a sua vida por 45 anos. Então não é uma brincadeira. E tem pessoas que ficam aí, às vezes, né, pouco tempo e já mudam. Tem pessoas que estão saindo da obra com 20 anos de caminhada. Já pensaram nisso? 20 anos jogado tudo por água abaixo. E hoje descobriram a verdade. Se viver mais 20 anos, daqui a 20 anos vai descobrir outra verdade. E assim, quando que vai achar? Né? Jesus disse, não saia da onde estás. Não procura te salvar porque vais te perder. Nós temos que dar graças a Deus que nós achamos esse caminho. Que Deus suscitou um profeta para mostrar a verdade para todos nós. Não ficar procurando sensacionalismo por aí. Ah, tem mais mensagem lá, tem mais mensagem aqui, tem outro vidente aqui, tem outro vidente lá. Se tem lá, deixa lá. Nós temos o nosso aqui. São 4.708 mensagens para nós viver. Para nós vivenciar, né? Essas palavras que Deus deixou aqui.
A palavra viva de Deus, ela é viva. Está atualizada para os dias de hoje. Pode pegar uma mensagem ali, essa que eu li agora. Está atualizada para o dia de hoje. Então, é palavra viva de Deus. Não se deixe enganar, gente. O inimigo, ele é astuto. Vê que ele conseguiu pegar um apóstolo de Deus. Então, o que somos nós, né? Não dê bobeira. Um fracasso que você dá, abre espaço para ele, ele entra e não sai. Por isso que Jesus disse, cuide para não cair. Depois que cair vai ser difícil levantar. Porque daí ele vai mostrar pequenos erros que existem e você vai enxergar só o lado errado. Não vê mais nada de bom aonde estava, né? E assim está acontecendo com algumas pessoas. Estão se afastando da obra novamente, criticando a obra e depois a cobrança irá vir. Jesus vai cobrar. Ele diz, né, a minha palavra é de rei, misericordioso, mas justo. Ele vai cobrar. Por que que condenaste? Por que que julgaste? O que que ele te fez? Aonde estava errado? Tu eras juiz? Tu estava enxergando a verdade lá e o resto da comunidade toda não enxergava? Você era o juiz daquela obra? Então, cuida para não fazer isso. Ainda há tempo de arrependimento, né? Ainda há tempo de voltar atrás. Mas quando Jesus vier para cobrar, daí eu quero ver o que vocês irão dizer. Vocês que estão se afastando, né? Ele diz em outra mensagem, todos que estão com este meu enviado podem contar que estão comigo. Então, como afastar? Como acreditar nisso só por um tempo? Vamos que essa crise que estamos passando aí vai apertar um pouco mais. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E cada vez que apertar, vai saindo 2, 3, né? Me ligaram lá de um outro estado, que era um grupo grande que tinha, estão em 3 só. Estão tudo como outra pessoa, outro vidente. Mas como isso, né? Naquele tempo, então, o profeta, o seu Bento, era, meu Deus, era Deus no céu e o profeta na terra. Como o pai dizia, chegava a lamber a minha mão, né? De tanto que beijavam. E agora, então, ele não está mais aqui no nosso meio, fisicamente, né? Porque espiritualmente ele está. E as pessoas, então, parecem um outro, surge outro. Não é assim, gente. Tem mensagem que fala, na Sagrada Escritura fala, né? Que um profeta, para ser verdadeiro, ele tem que passar por várias provações. Olha o que Jesus fala aqui de Jó. Foi tirado tudo dele para testar. O profeta nosso também passou por isso. Deixou ele até no último degrauzinho, lá embaixo, para testar. E hoje surgem videntes, do nada, né? Começa a receber mensagem. E muitas pessoas vão atrás. Que fé fraca, né? Qualquer um que surge aí falando bonitinho já é vidente, já é profeta, já é para tirar do caminho. O inimigo, ele é astuto. Como diz uma mensagem, e muita gente sabe disso, né? Que o inimigo de Deus, ele sabe da Sagrada Escritura, de trás para frente e de frente para trás, conhece tudo. Então ele pode enganar qualquer um também. Mas nós temos que ter o discernimento. Nós temos que ter humildade. O nosso profeta, quando ajoelhava aqui nessa capelinha para receber a mensagem, algumas vezes também o inimigo tentou enganar. Mas ele era humilde. Após receber a mensagem, ele botava novamente em cima da Sagrada Escritura e perguntava se podia divulgar ou não. E aí então Deus dizia, não, essa não. Não ficava sabendo, a família não ficava tendo conhecimento de nenhuma palavra. Ali mesmo ele queimava a mensagem, né? Não saía para ninguém ouvir. Então hoje não. Hoje qualquer pessoa recebe mensagem, já divulga. Aqui já apareceu umas pessoas, né? Pedindo para a gente avaliar. E dá para perceber rápido. Na primeira leitura você já percebe que não tem nada a ver com Deus. Não é um julgamento. Porque a pessoa pediu, né, para que a gente avaliasse. Então, um dos fatores mais graves que acontece nisso, e vocês devem perceber, é quando a mensagem vem elogiando muito, né, a pessoa, querendo engrandecer muito a pessoa, está pegando pela soberba. Uma vez aqui nessa capela também, apareceu uma vidente aqui, e eu também estava aqui presente, mais umas 10 pessoas, eu acho. E a primeira palavra que ela dizia, né, que era Nossa Senhora falando por ela, era Nossa Senhora, né? Dizia, tu sabe, meu filhinho, né, falando para o profeta dele, tu sabe, meu filhinho, que tu és um filho muito amado de nosso pai, né? E aí o pai então falou, Jesus fala isso,
O pai não se engrandeceu naquela hora. E não era Nossa Senhora que estava falando. Depois apareceu, né? E naquele momento, então, quando o pai não se rendeu, né? Assim, não aceitou, porque com certeza tinha espiritualmente já a proteção de Deus, né? Para que ele não caísse nessa conversa. E os padres que aqui estavam não concordaram. Acharam que ele era soberbo, né? Que ele era muito radical, é só ele que sabia, os outros não. E ele disse, meu Deus, mas se Deus está me falando, eu vou ouvir quem? Vou ouvir vocês? Esses padres também se afastaram. Se afastaram falando mal do profeta. Tiraram muita gente da obra. Então tudo isso é uma luta. Não é de um dia para o outro, não. São 45 anos de luta que a gente vem, como Jesus fala aqui, ó, tu e tua família, visto que sofreram tanto por amor a mim e ainda muita injustiça. Não é querer a gente se fazer de coitado, não, mas é a verdade. Tem pessoas que não sabem da verdade. Tem pessoas que entraram na obra hoje, ou há 10 dias atrás, há um mês atrás, um ano atrás, não sabe nada. Mesmo quem está 20 anos na obra, mesmo quem está 25 anos na obra, 24 anos na obra, que é o caso do Eugênio, né? Que é o primeiro que apareceu, já tinha pessoas, mas na hora da divulgação, mesmo o Eugênio, sabe muita coisa, mas não sabe tudo, porque não conviveu com nós desde 72. Ele sabe o que contam, o que nós contamos, mas o que nós vivemos, não, só nós para saber. O que o profeta viveu esses anos todos, só ele para saber. Porque em muitos momentos ele estava sozinho, não tinha ninguém perto dele. Então não é fácil a gente enfrentar tudo e todos, né, por amor a Deus, mas essas pessoas que julgam, né, julgam o que vê hoje. Não sabe o que passamos lá no passado. Não sabe o que foi enfrentado para chegar a esse ponto. O quanto que a gente teve que resistir, né? A Francine me passou a mensagem hoje que fala o nome de todos os filhos. Eu não quis ler justamente por isso. Porque muitas pessoas acham, eu só falo da família. Mas está ali a mensagem falando. Família que deveria ser respeitada. Não é para nos engrandecer, gente. Mas é que Deus escolheu. Como que a gente vai pegar a Bíblia e ler a Sagrada Escritura e a gente fica falando ali de tudo que está na Bíblia, né? Todos os apóstolos, todos os mártires, todos os santos que serviram a Deus. Hoje nós temos a graça, né, que vivemos como um profeta, um enviado de Deus. E a família é a família que Deus escolheu. Não é para nos engrandecer, não. Mas as pessoas tinham que aceitar isso. Quando a gente aceita, fica tudo mais fácil, né? Mas quando a gente tem que lutar, perde-se tempo, às vezes, em coisas desnecessárias. Em ficar discutindo, em ficar tendo que provar o que a gente já viveu, o que a gente está vivendo. E esse tempo a gente perde. Não precisaria ser assim, né? O santuário está ali levantado. Hoje muitos estão lamentando porque não podem vir, né? Mas quantos que tiveram a oportunidade de vir com as portas abertas e não vinham? E se não puder vir mais? Hoje estão chorando, né? Há tanto que eu queria ir lá no santuário. Mas quanto tempo teve para vir? Mesmo quem mora aqui em Taquaras. Hoje está sendo regulado aqui, né, na capela, o máximo 15, 20 pessoas. E tem telefonema de todo lado. Ah, será que eu não posso ir? Será que eu não posso ir? Não dá. Não dá. Queira Deus que tudo isso passe, né? E o santuário volte a abrir as portas e vocês enxerguem isso. Que essa obra foi Deus que levantou. Que esse profeta foi Deus que enviou à terra. Que esse livro são palavras de Deus. Que essas mensagens é o maná que desceu do céu. Para nós comer, nós temos que trazer isso para dentro do nosso coração. E viver, não é só ler e guardar o livro. Nós temos que viver isso daqui. Tem representantes de Deus ainda na terra, que são os sacerdotes, que são fiéis? Tem. Mas onde estão? Aqui nós temos o Padre Geraldo. Mas no mundo? Onde estão esses sacerdotes? Quem sabe intimidados? Quem sabe escondidos? Quem sabe calados, né? Não podem falar? Quem sabe covardes, que não querem enfrentar? Então, quando encontram uma comunidade inteira que luta para vencer, para falar da palavra de Deus, as pessoas tentam derrubar, mesmo quem está dentro da obra. Mas eles não podem falar dessa forma. Ah, eles deveriam fazer dessa forma. E não é assim. Tem que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então, se Deus nos ajudar, se Deus permitir, né, essas missas continuarão até quando? Só Deus sabe. Mas por nossa vontade até a vinda dele, se Deus permitir, né?
Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.